uma doutrina que fugia dos padrões do que ele ensinava. Mas só que as pessoas que estavam pregando diziam o seguinte: Paulo disse, Paulo nos ensinou assim. Aí surgiu grupos na igreja que não queriam mais trabalhar, que estavam vivendo de uma forma fraudulenta, desonestamente. Não adianta eu trabalhar, sabe por quê? Porque Jesus pode voltar o mês que vem. Eu vou aproveitar e passar esses 30 dias orando, de joelho, jejuando, aí vai almoçar na casa da mãe, do pai, aí quando a mãe e o pai cansam, vai na casa do amigo, do irmão, aí até saber que ele é um malandro. Aí Paulo diz o seguinte, olha o que é que Paulo diz. 2 Tessalonicenses, a partir do capítulo 3, do versículo 11, do 14 ao 15, diz assim: Mando-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porquanto ouvimos que alguns dentre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos misturei com ele, para que se envergonhe. Todavia o tenha como amigo, mas ademoestai-o como irmão. Olha, Paulo, ele teve esse mesmo problema com a igreja da Galácia. Pessoas chegaram falando em nome de Paulo, e Paulo diz assim, Gálatas, no capítulo 1, Paulo vai dizer assim: diz assim no versículo 9: Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Aí ele diz mais: porque persuado eu agora, o homem ou a Deus? Não, vou ler aqui o versículo 8, é o que eu quero ler. Mas ainda que nós, mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então Paulo diz o seguinte: se alguém vier aqui anunciar um evangelho que não passe pelo crivo das Escrituras e disser que foi eu, não creia, não vale nada. Aí ele diz mais: se vier um anjo aqui e pegar um evangelho que não passe pelas Escrituras sagradas, não vale nada. Você sabe o que é que está acontecendo? Nós estamos aceitando pacificamente. A igreja está aceitando pacificamente. Qual a diferença dessa igreja de Tessalônica para os dias de hoje? Nenhum. Por quê? Porque nós estamos calados. E a Bíblia diz: apartai-vos dele. Aí tem gente que acha que essa palavra é dura. Palavra dura, palavra que não deveria ser ensinada, uma doutrina separatista. Meu irmão, se a gente não separar aquilo que é de Deus, o que não é de Deus, o que estamos fazendo aqui? Se nós não dissermos não, eu tive até pensando esses dias, porque estou tão incomodado, eu tive pensando esses dias o seguinte: porque eu fui ensinado o seguinte: quando você for tomar uma grande decisão, uma decisão muito importante, você faça a primeira pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Você já ouviu isso? Alguém já me ensinou isso? Já? Você foi tomar uma decisão, aí você pergunta: o que Jesus faria em meu lugar? E eu fiz essa pergunta dizendo o seguinte: será que Jesus pregasse em nosso meio hoje, será que ele pregaria no rádio, na televisão?
Sabe por quê, irmãos? Eu noto que tem tantos pastores, gente boa, homens consagrados, dando uma de radialista. Aí fica falando babaquice no rádio, dando uma de Zé Mané, né? E abestado, como diz o Tiririca. Fica, alô irmã, um abraço aí para a irmã fulano, ciclano, quero mandar. Aí fica falando coisa que só interessa a ele e a pessoa lá, ou um grupo de 50, sabe? Eu não conheço um programa evangélico que preste. Eu não conheço. Ainda bem que eu não estou escutando a voz batista, né? Eu não conheço ainda. Meu irmão, é tanta babaquice, gritaria, que não vale nada. Se nós ouvirmos, não edifica em nada, não contribui com nada a vida evangélica. Pode ter certeza disso. E nós temos que saber separar entre o que edifica e o que não edifica, para a glória de Jesus. Não é para a nossa glória, não. Para a glória de Jesus. O apóstolo Paulo, ainda demonstra que devemos nos afastar daqueles que desviaram da sã doutrina. Ao homem herege, depois de uma ou outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Tito capítulo 3, versículo 10 e 11. E ele diz, 1 João capítulo 2, versículo 19, diz assim: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Teve um caso na nossa igreja lá em Maracanaú, que um cidadão jovem, casou muito jovem, um rapaz, 19 anos, e a moça com 18 mais ou menos, e eles casaram bem novinho, e não deu certo, o casamento não vingou. Separaram rapidinho, menos de um ano e pouco, separaram. E depois de alguns meses separados, o rapaz veio conversar comigo, e veio bem contrito, nós entramos lá no gabinete, e ele disse: pastor, eu errei, e agora eu quero acertar, eu quero a sua bênção, quero a bênção da igreja. Aí deu uma lição, né? Então, uma lição, me emocionei, e eu digo: rapaz, você está certo. Aí depois da introdução dele, ele diz aqui: eu quero apresentar agora a minha namorada, eu conheci ela na igreja, aí disse lá o nome, que eu não estou lembrado agora, se eu tivesse lembrado eu diria. Aí disse: aqui, ela é mãe solteira, e nós estamos comprometidos. Então nós falamos com o pastor dela, e eu estou falando com o senhor, e o pastor dela disse que nós passássemos 3 meses, ninguém pode pegar nem na mão do outro, porque nós estamos orando para ver a resposta de Deus. Aí eu digo: rapaz, eu acho 3 meses muito pouco. A ideia até é boa, mas ela não funciona. Eu não creio que essa ideia funcione, porque eu, como rapaz, como homem, eu tenho um namorado, não puder dar um beijo nela, meu amigo, eu não sou mais um. Sinceramente. Eu passar com a minha namorada 3 meses olhando para ela, eu e ela sozinho no escurinho, e não dar um beijo nela, isso não existe. Não, eu estou falando sério. Não é verdade? Não, eu digo: rapaz, isso não funciona. Agora, 3 meses é muito pouco. Sabe por quê? Porque você devia estar orando desde o dia que você converteu. Minha filha grávida, aí vai ser uma menina, eu já estou orando para que Deus prepare o varão dela. Já estou pedindo a Deus, clamando ao céu, que não venha um cara safado sem vergonha enganar e estragar a vida da minha neta. Está entendendo? Então tem que ser uma vida de oração. 3 meses é muito pouco. Mas o que me deu mais raiva, sabe por que foi? Eu levei o assunto para a Assembleia da Igreja. Aí algumas pessoas chegam para mim: pastor, você é muito tolo. O senhor acreditou no que ele falou? Eu digo: meu irmão, eu só posso acreditar naquilo que as pessoas me dizem. Mas pastor, o senhor é tolo. Eu digo: mas o que eu posso fazer se a pessoa me disse que estava aqui? Rapaz, a mulher não estava, não era buchuda? Tu acredita? Para piorar,
Esse rapaz foi consagrado a pastor. É pastor. Mas pense num cara que sabe dominar uma guitarra, um baixo, um teclado, sabe cantar, tem uma voz bonita, sabe dominar uma plateia, sabe dizer, vamos bater palma para Jesus, sabe chorar e fazer os outros chorar. Um cabra safado, sem vergonha. Não é verdade? Mas está lá, é pastor, meu irmão. É pastor. E desses tem muitos. Desses tem muitos. E sabe o que é que a Bíblia diz? Aparta dele. Aparta dele. A Bíblia diz assim. Então, amados irmãos, nós temos que ter muito cuidado em nome do amor. Que Deus possa nos dar o dom do discernimento. Agora, para finalizar, eu quero dizer o versículo que me confortou o coração. Sabe? Porque Paulo diz assim, diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19. Até importa que haja entre vós heresia, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Paulo diz, até que importa que haja heresia entre vós, para que os que são sinceros permaneçam sinceros, não sejam levados por esse tipo de gente, esse tipo de doutrina. É como se fosse filtrar ou peneirar, passar numa peneira, passar o pente fino. Pente fino é uma expressão que o jovem de hoje eu acho que nem sabe o que é pente fino, né? Pente fino. Pente fino, as mães passavam muito nas crianças para tirar o piolho, né? Hoje em dia tem remédio, o pessoal tem shampoo, não vejo mais gente catando, mas é uma expressão que nós usamos hoje. Passar o pente fino, sabe, tirar a sujeira, aquilo que está danificando a vida das pessoas. Então, Jesus até faz isso para que tire aquele que está danificando a saúde da igreja. E essa igreja, nós, crentes batistas, temos que permanecer saudáveis para a glória de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos ser unidos, ó Deus. Mas, Senhor, tira de nós essa união a qualquer preço, a qualquer custo. Ó Deus, que nós, Senhor, possamos sermos unidos, mas não abdicar, Senhor, da verdade, Senhor. Não abdicar, Senhor, da fé que abraçamos, ó Pai. Ó Deus, não abdicar da separação entre aquilo que quer, Senhor, macular, manchar a nossa fé. Em nome de Jesus, Pai, nos dá, Senhor, a autoridade cristã, Senhor. Nos dá sabedoria e o discernimento, Pai. Para a glória de Jesus, o teu amado Filho. Amém e amém. Eu quero aqui, antes de chamar o irmão que é responsável, eu quero perguntar se tem alguma pessoa aqui que ainda não aceitou a Cristo e deseja fazer nessa noite. Eu não estou convidando você para mudar de religião, não. Não, eu sou católico não praticante. Quando a pessoa não é nada, diz que é católico não praticante, né? Aí vou mudar, vou virar crente. Não vire crente, não. E outra coisa, a ideia de dizer, não, depois que eu entrei nessa igreja, minha vida mudou, sou um homem melhor, não bebo mais, não fumo mais, sou bom para minha esposa. Isso não traz salvação. A igreja, ela regenera, ela ajuda a pessoa a se recuperar, ela ensina pessoas a ter bons hábitos, mas a igreja não salva. Só Jesus Cristo salva. A pessoa tem que dizer assim, depois que eu entrei nessa igreja e aceitei a Cristo, Jesus transformou a minha vida. Aí eu sinto segurança. Aí depois, essa igreja fez isso. Não. Importa que o nome de Jesus cresça e a igreja diminui. A Bíblia diz isso. Né? Você quer Jesus? Eu queria orar por você. Essa igreja quer orar por você. Teu bem nessa noite. Que Deus em Cristo te abençoe.